Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Carta aos Efésios, capítulo número 4, a partir do verso de número 1. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Foi orado por mim, mas nesse momento eu gostaria de orar por todos vocês e também pelos irmãos que se encontram assistindo nos canais de transmissão. Oremos. Deus bendito, nós te louvamos, ó Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de reunirmos, ó Senhor, neste lugar e daqueles, ó Pai, impossibilitados se encontram em sua casa, poder ouvir, Senhor, a Tua palavra. E eis aqui, Senhor, a leitura da Tua palavra. Que Tu possa, Senhor, operar a Tua boa vontade sobre nós, sobre a Tua igreja, Senhor, que se reúne neste lugar, sobre aqueles, ó Deus, que ouvirão a Tua palavra. É assim, ó Deus, o nosso pedido de oração, no nome de Jesus. Amém. A unidade da fé é o primeiro tema que Paulo vai tratar nessa segunda metade da carta aos Efésios. É comum, se nós formos observar todas as cartas de Paulo, um estilo de escrita, da qual ele primeiro concede aos seus leitores um embasamento teológico profundo acerca do Evangelho, e após essa apresentação do Evangelho, ele vai pegar o conhecimento e aplicar na vida prática da igreja. E não é diferente na carta que ele escreve aos Efésios. E a partir do capítulo número 4, inicia a parte prática dessa carta. Tendo em vista que a parte teórica ou a parte doutrinária, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3, é uma das mais ricas que temos que o apóstolo Paulo escreveu. Tendo em vista a carta aos Romanos, a carta aos Coríntios e também a carta aos Efésios. Paulo, no capítulo número 1, inicia essa carta com uma doxologia, com um louvor comum de sua época. E o louvor comum de sua época exalta a obra redentora da Trindade. A obra de Deus Pai ter nos predestinado antes da fundação do mundo em Cristo
E a obra de Cristo na cruz, por amor a nós, através do seu Espírito, alcançando o nosso coração, sendo Ele o penhor da nossa herança. Paulo, que nos apresenta esse profundo evangelho a nós por meio de um louvor, ele vai esboçar à igreja de Éfeso a importância da condição que ele tinha como líder da igreja, como apóstolo. Ele apresenta o seu ministério, de que de fato ele era digno daquilo que ele estava pregando, pois o Senhor Jesus o autorizou para isso. Pois aos demais apóstolos foi dada a honra de pregar aos judeus, mas a Paulo a de pregar aos gentios. E os gentios, que não era o povo escolhido do Senhor, agora Deus o alcança. Os efésios eram gentios. Vós sois gentios. E o evangelho do Senhor Jesus Cristo alcançou o vosso coração. Através da pregação do evangelho, através do testemunho dos apóstolos. Tendo em vista isso, que essa comunidade que se reúne, ela não é formada por pessoas que decidiram se reunir, mas é formada por um Deus que escolheu essas pessoas e os reúne, não apenas fisicamente em um lugar como nós, mas principalmente espiritualmente, pois o reino de Deus é tanto material como espiritual. E esse reino da qual nós fazemos parte, podemos comungar com pessoas de outras etnias, de outras línguas, pois o reino do nosso Senhor pertence a Ele. E Ele, sendo rei, os seus súditos o recebem com honra e devoção. E tendo em vista que esse Jesus que Paulo pregou aos Efésios por um bom tempo, pois em Éfeso, Paulo passou mais de 2 anos ensinando o evangelho na escola de Tirano. E essa igreja, muito amada por Paulo, ele, no capítulo número 20 de Atos, ele se despede dela, pois ele se dirigia à região de Jerusalém na sua 3ª viagem missionária. E no fim da sua 3ª viagem missionária, chegando em Jerusalém, o livro de Atos vai nos dizer que Paulo é preso. E a acusação de seu crime foi por ter levado um gentio até o templo. E os judeus não aceitaram e prenderam a Paulo. Mas Paulo, sendo judeu, mas por ter cidadania romana, exige do Império Romano que o prendeu, que o leve até Roma para ser julgado. E aí se encontra a primeira prisão de Paulo. Por isso que no verso de número 1 que nós lemos, Paulo se intitula como o prisioneiro do Senhor. Paulo se encontra em Roma ao escrever essa carta, na sua primeira prisão. Uma prisão domiciliar, da qual pessoas poderiam visitar a Paulo. Ele não poderia sair dessa casa, mas pessoas poderiam visitar. Lucas, o evangelista, visitou a Paulo. Timóteo visitou a Paulo. Tito visitou a Paulo. Epafrodito visitou a Paulo. E esses irmãos foram enviados por Paulo com cartas. E uma das cartas que ele enviou nessa prisão foi a carta aos Efésios. E ele, que se encontra preso por conta do evangelho, ele agora nos ordena como igreja a viver unidos. Amém? Deus seja louvado. Para entendermos essa união, se faz necessário a gente voltar a alguns versos. No capítulo de número 3, a partir do verso de número 8, Paulo vai nos dizer o motivo de seu ministério, ou para que ele está pregando o evangelho, mesmo em prisão. Ele diz o seguinte no verso de número 8: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Esse era o papel de Paulo no reino.
proclamar as insondáveis riquezas de Cristo aos gentios. E ele o fez. E a partir do verso de número 9, ele vai nos dizer o objetivo ou o porquê, a finalidade de vós, gentios, vós, igreja, tem de realizar no reino. Se Paulo, que era apóstolo, tinha para si a atribuição de pregar o evangelho aos gentios, a igreja que ouve o evangelho que Paulo prega também precisa tomar uma atitude. E ele vai dizer a partir do verso número 9: e manifestar qual seja a dispensação do ministério desde os séculos oculta em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Perceba a beleza da obra de Deus, pois ele levanta um homem para pregar a muitos. E agora esses muitos precisam fazer conhecido a pregação que ouviu. Sendo assim, Paulo, a partir do verso 14, ele vai escrever a oração que ele fazia a Deus pelos efésios. Após ensiná-los o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele agora ora por eles, para que eles vivam a sua missão, que é fazer conhecido o Deus da qual eles creem. E ele diz assim: por esta causa, a causa da igreja viver para a glória de Deus, anunciando o evangelho, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto do céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, aí agora ele vai fazer 3 pedidos a Deus. O primeiro: vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Esse é o primeiro pedido de oração de Paulo pela igreja, para que Deus os fortaleça com poder. E esse fortalecer de Deus na sua igreja é através do seu Espírito. E o fortalecimento que Deus dá à sua igreja não é nos músculos da igreja, não é nas juntas, é no homem interior, é no Espírito. O segundo pedido de Paulo é para que Cristo, o Senhor, habite no coração da igreja, através da fé. Primeiro, Paulo ora para que eles sejam fortalecidos através do Espírito. Segundo, para que Cristo habite ricamente em seu coração. De que forma? Através do amor. Arraigados e alicerçados em Cristo em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Esse é o terceiro pedido de Paulo. Conhecer o amor de Cristo. Para quê? Para que eles pudessem ser tomados pela plenitude de Deus Pai. Então a oração de Paulo também é trinitariana. Ele ora para que o Espírito nos fortaleça, ele ora para que Cristo habite dentro de nós, e ele ora também para que conheçamos o amor de Cristo por nós, porque esse conhecimento gerará em nós plenitude de Deus. Tudo isso da qual Paulo ora a Deus, ele ora pela igreja. Ele ora também por você. E essas verdades só poderão ser vividas se este se enquadrar na igreja.
Então, tendo em vista que Paulo escreve a uma igreja, ele ora a Deus por uma igreja, ele diz no verso de número 1: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Mesmo estando preso, ele não lembra de si, mas sim de seus irmãos. Qual de nós, se encontrando em grande aflição, muitas vezes esquecemos de nossos irmãos e vamos ao Pai para que Ele possa solucionar a nossa aflição? Quantas vezes nós viemos às quartas-feiras no culto de oração, ou anotamos no caderno de pedido de oração, pedidos para nós, para que aquilo que Deus venha fazer por mim, pela minha família, e aqui se encontra já a nossa primeira lição da noite. Precisamos tomar o exemplo de Paulo e sermos intercessores de nossos irmãos. Porque, se ainda que eu esteja sofrendo perseguição, dor, tribulação, tentação, Deus pode lhe usar nessas situações. Ele quer lhe usar nessas situações. Ele quer lhe fazer um intercessor, um homem, uma mulher, um jovem, uma criança de oração. Então a oração já é para nós o primeiro alicerce que Paulo nos ensina de uma vida prática que a igreja tem que ter. Então, já foi para nós instituído um jejum e oração mensal. Não foi atribuído para a igreja lá da Juscelino, ou daqui de trás. Foi para essa comunidade. E você faz parte desta obra. E cabe a você jejuar e orar. Como, pois, Deus ouvirá tais pedidos se a maioria não observa o que a liderança passa para a igreja? Então aprendamos com Paulo. Esqueçam de si e vivam para o seu irmão. Porque quando viveres para o teu irmão viverá por ti. Só que às vezes, no seio da igreja, nós não percebemos isso. Mas, se Deus nos permitir nessa noite, que isso possa ser transformado. E nessa noite você saia para andar de modo digno da vocação que o Senhor vos chamou. E que vocação é essa, irmãos? Nós somos chamados para quê? Não fomos chamados para segurar microfone e tocar. Não fomos chamados para apresentar peças. Não fomos chamados para dar aula. Não fomos chamados para fazer cantinas. Não fomos chamados para preparar um ambiente ótimo para que todos se sintam bem e agradável. Nós somos chamados para viver o Evangelho do Senhor Jesus. E assim como o nosso Senhor Jesus sofreu, vós também padecereis pelo nome dele. E alegrem-se vós se padeceres pelo nome dele. Pois ele nos disse no capítulo 5 de Mateus: regozijai-vos, sejam bem-aventurados aqueles que pelo meu nome é perseguido. Paulo se encontra nessa situação, em perseguição. Ele está preso. E agora, na continuação do texto, que é o verso 2, ele sabiamente vai nos explicar como é a forma que nós iremos andar de modo digno. Porque se eu disser a vocês, andem de modo digno da vossa vocação, possa ser que na sua mente aí agora esteja: será que é só andar mesmo? Então, todo final da tarde eu vou dar uma volta ali na Juscelino. Que andar é esse? A palavra andar
se repete várias vezes na carta aos Efésios. E é uma palavra muito usada por Paulo. E ela tem a ver com um estilo de vida, assim como é o andar, algo contínuo, que nos tira de uma posição e nos leva para outra. E agora Paulo nos diz: vós, Igreja do Senhor, a sede do presidente Metz, ou você que nos visita, andem de modo digno da vocação que fostes chamados. Há um chamamento de Deus para a sua vida. E o chamado de Deus já foi feito. No capítulo 1 ele nos disse que ele nos chamou, ele nos convocou, ele nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos seus filhos. Então vós sois filhos de Deus. Amém? Então andem como filhos de Deus. E como é a maneira que eu irei andar? Se por acaso ainda há em mim alguma confusão de entendimento. Verso de número 2. A igreja, ela deve andar numa direção que é dada pelo próprio Deus, não guiada pelos homens, pois a convocação dela foi feita por Deus e não por homens. O exemplo que Deus nos dá não fica apenas em palavras, ele manifesta o nosso chamamento ou a forma como nós devemos andar através do seu Filho Jesus Cristo. Pois a graça de Deus nos alcançou através do Senhor Jesus, para podermos ser seus filhos. E quais foram as características que Paulo nos apresenta no verso número 2? Ele nos lista 4. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Vamos lá. Primeiro, prestem atenção na palavra toda. Ela vai nos ter e vai nos dar uma compreensão de totalidade. Não é com meia ou quase, é com toda. E o toda não é apenas no português para a humildade. Para não repetir, Paulo escreve o que ele queria escrever. Com toda a humildade, com toda mansidão, com toda longanimidade, suportando uns aos outros, com um suporte total possível. A vida digna de se viver diante de Deus é a vida comunitária e não solitária. Preste atenção nisso. A vida digna de se viver diante de Deus é a vida comunitária e não solitária. Não existe igreja só. Também não existe desigrejado. Se você nessa noite estava buscando igrejas e vai como um gato pingado, de canto em canto, como um gato que vai de telhado em telhado, e na bica que mais lhe agradar você fica por um tempo e depois sai. Isso não é ser igreja. Você, como um gato, não pode ficar na bica que lhe agrada. Não, nessa daqui tem sombra, então... Você tem que ficar onde Deus lhe colocar. Pois é na comunidade que Deus lhe deu que você irá viver o amor de Deus com os seus irmãos. Você não pode chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu quero outro pai e outra mãe. E também eu quero outros irmãos. Eu não aceito, Deus, o pai que eu tenho ou a mãe que eu tenho. Pode, irmãos? Vá na justiça fazer isso. Para ver se você consegue. Você só tem um pai e muitos irmãos. Você não pode
rejeitar os seus irmãos, porque o pai lhe deu eles. E o irmão que está aí do seu lado, ele também é responsabilidade sua, porque Deus nos uniu como uma grande família. Ele é o pai e nós, seus filhos. O pai não rejeita seus filhos. E quando um dos filhos dá trabalho, ele como pai, ele corrige. Por isso, nessa noite, ele quer nos corrigir. Andeis de modo digno, com toda humildade. A palavra no grego para humildade, ela, tanto para os gregos como para muitos povos, não é um símbolo de virtude. Para os gregos, a pessoa ser humilde é algo vil, é algo ruim. Para os gregos e também para os romanos, pensar primeiro em si é o que é bom. Orgulhar-se de quem você é e pisar o menor é algo louvável. Mas para Cristo Jesus, não é. Pois o caráter de Cristo é humilde. E Deus Pai quer formar em nós o mesmo caráter de Cristo. A partir do momento que o cristão ele é levado a atentar à grandeza, à glória e à santidade do Deus que é o seu Pai, de forma alguma esse cristão se vangloriar, se exaltará, pois a grandeza, a glória e a santidade de Deus Pai nos torna cada vez mais tementes ao seu santo nome. Cada vez mais nós reconhecemos quem somos quando vemos quem Deus é. E quando vemos quem Deus é revelado para nós o mesmo sentimento que Isaías teve quando viu a glória de Deus. Ele assentado no seu trono, ele disse: ai de mim. Então não pode haver na igreja altivez, pompa, mas sim humildade. A humildade é uma grande virtude. E é através da humildade que o Senhor quer que vivamos nesse lugar, dando glória a Cristo e honrando ao nosso irmão. A segunda característica para nós podermos andar segundo a vocação que fomos chamados é vivermos com toda mansidão. A palavra para mansidão no grego, ela quer designar, ela é utilizada para aqueles animais adestrados que são completamente disciplinados e submissos ao seu Senhor. Eles são mansos. Imagine você é um carteiro. Aí você vai entregar uma carta. Quando um carteiro chega numa casa que tem cachorro, a primeira pergunta que ele faz é: esse cachorro é manso? Eu posso entrar? Aí todo mundo diz: é manso demais, pode entrar. Do convívio, esse cachorro que é daquela família, ele é manso, ele não morde. Ele só morde os objetos de casa. Mas a partir do momento que o cachorro bota o carteiro bota o pé dentro da casa, aí o cachorro se revela. A mansidão, a palavra no grego está atrelada a isso. Vocês entenderam? Nas Escrituras, essa mesma palavra é utilizada na carta de Tiago, no capítulo 1, verso 21, e ele vai
atribuir característica ao cristão, utilizando essa mesma palavra, àquele que age dessa mesma forma, submisso, calmo, para com a palavra de Deus. Então, se nós somos igreja, fomos comprados pelo sangue do Senhor Jesus, temos Deus como Pai, precisamos ser mansos. E essa relação de mansidão não é apenas para com Deus e a sua palavra, mas também para com o meu irmão. Paulo vai tratar isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 21. Segunda carta a Timóteo 2, 25. E Tito 3, 2. A submissão é algo comum, é algo natural do novo nascido. Porque aquele que não nasceu de novo, ele é insubmisso. Ele é alienado para com Deus. Ele rejeita a Deus. Ele não se submete ao senhorio de Deus. Mas o novo nascido não. Ele nasceu de novo. Ele tem vida com Deus. Ele se dá. Ele se entrega ao seu senhorio. E isso precisa ser vivido entre nós. Então, o homem que é manso, de forma alguma ele vai reivindicar a importância que ele pode ter ou a autoridade que ele pode ter. Levantem aqui, se por um acaso, os homens da qual Deus levantou nesta casa, agiram desta forma. Pois temos sabido e visto que esses homens têm servido ao Senhor com integridade e têm se submetido à palavra do Senhor. E por que nós, como igreja, não honramos tais homens? Porque por muitas vezes, inúmeras, tais homens são rejeitados e às vezes até humilhados lá fora. Irmãos, não valorizam o serviço da diaconia. Eles que foram levantados por Deus para servir a igreja. E a igreja, por muitas vezes, não cumpre o papel de honrar os seus irmãos. Mansidão é o que Deus quer que nós vivamos. Terceiro, longanimidade. É a palavra usada para indicar paciência. Paciência no momento de sofrimento, no momento de dor, de infortúnio. Embora que também ela venha indicar uma ação de não se vingar pelo mal. Preste atenção. Longanimidade também é, além de ser paciente na tribulação, é também não vingar-se por conta do mal. Tal irmão pisa no meu calo. E na lei do homem, eu deveria devolver na mesma medida, com as mesmas palavras, com a mesma dor que sofri. O longânimo, ele recebe o dano por amor ao seu irmão. A paciência é uma grande virtude. E isso que vos falo não é impossível de viver. Pois se vós sois igreja do Senhor e o Espírito de Deus habita em vós, este fruto tem sido gerado em vós. Então, se não temos sido paciente ou longânimo, precisamos rever se estamos andando
de modo digno da vocação que fomos chamados. Quarto, suportando-vos em amor. Pastor Augusto Nicodemos, ele vai dizer que essa quarta característica que fomos convocados a viver, na realidade, é a que sustenta as demais. Pois não conseguiremos sermos humildes para com o nosso irmão se não suportarmos. Não conseguiremos ser mansos se não suportarmos. Não conseguiremos ser longânimo sem suportarmos. E a palavra é essa mesmo, suportar. Alguns tradutores vai entender como se fosse dar a ideia de um suporte. Por exemplo, acredito que todos estão vendo esse objeto preto que está embaixo do teclado. Esse objeto ele serve ele sustenta o peso do teclado. Mas não podemos negar que tal palavra também tenha o sentido de suportar, de aguentar, não de tolerar, mas de dar como sustentação, como se houvesse um peso sobre você e diligentemente, com toda a força, você suporta o irmão. Assim como agora, nesse momento, as cadeiras estão fazendo com vocês. Possa ser que uns estejam bem e outras quase não estão fazendo força. A minha estava trincando ali. Suportar. E vocês se movimentam, vocês não ficam parados. E a cadeira está sustentando vocês. Vocês se levantam, vão tomar água, voltam. Louva, aí depois senta, arrasta. Bota elas empilhadas. Elas não reclamam. No outro culto elas vão suportar vocês. Tomemos o exemplo da cadeira. Que a qualquer momento que você quiser sentar em cima dela, ela não reclama. Ela suporta. Ela suporta, pois ela é uma manifestação prática da paciência. Existem alguns filmes, aquela sensação, né, de quando uma pessoa está aperreando a outra, igual naquela cena que tem de Shrek, que o burro fica, a gente já chegou, e Shrek fica ali tentando suportar, no última gota, ele grita. Na igreja, não pode haver esse grito. Você precisa suportar até o dia que a trombeta tocar. Você consegue compreender isso? Você tem suportado o seu irmão que está aí do seu lado? Olhe para ele aí agora, nesse momento. Aí é muito fácil, você pode estar olhando para o seu filho, ou para a sua esposa, ou você pode estar olhando para o seu esposo, ou para uma pessoa mais próxima. Existia um irmão aqui na nossa igreja. Ele já está na glória. E ele tinha um costume maravilhoso de não sentar no mesmo lugar. Aqui, às vezes, das oportunidades que eu vejo, sempre vejo que alguns sentam num canto, outros no outro, por conta do ar-condicionado, sei o quê, do vento. Mas esse irmão, ele fazia questão de não sentar no mesmo canto. Não porque ele era inquieto, mas sim para poder conhecer outras pessoas e poder manter comunhão com elas. Irmãos, vocês já imaginaram
se todo mundo aqui fizesse um negócio desse. Porque eu tenho certeza que você, onde você está, não conhece 100% das pessoas que se encontram aqui. E pessoas que já fazem muito tempo que estão aqui. Sim ou não, irmãos? Porque como eu posso dizer que eu tenho comunhão com meu irmão, se eu não sei nem a dor e nem a alegria que ele tem tido? Isso eu não falo por vocês, eu falo também por mim. Precisamos crescer nisso, irmãos. Por isso precisamos andar da maneira que Deus nos chamou, de forma digna. Porque se um irmão chega para você e ele quer manter comunhão com você, e ao invés de você ser humilde para com ele, aceitá-lo, abraçá-lo, recebê-lo, você o rejeita, só porque ele pensa diferente, ou ele age diferente, isso não pode existir em nosso meio. Por que que eu faço escolhas entre dias, entre horários, entre agrupos? Não, eu só vou para o agrupo de tal pessoa porque tal pessoa é 10, a outra pessoa não explica tão bom não. Eu só vou voltar para a escola dominical agora quando Evandro sair, vinha outra pessoa, porque... Não, eu não vou na quarta-feira porque tem pouca gente, eu prefiro ir no domingo que tem muito. Irmãos, isso não é vida cristã. A igreja vivia diariamente em oração, em partilhar o pão. Ela não vivia de cultos, pois o culto dela era diário. Não existia dias de culto. Ela vivia dia após dia um culto a Deus. Pois a vida da igreja primitiva é um culto a Deus. E a nossa precisa ser um culto a Deus. Começando no meu lar, com a minha esposa, com meus filhos, com meus parentes. Eu não posso viver a vida de Cristo em apenas um momento aqui. Por isso, irmãos, para vivermos de forma digna, precisamos ser humildes. Precisamos ser mansos. Precisamos ser longânimos. Precisamos suportar uns aos outros em amor. Pois o suporte em amor é a manifestação prática da longanimidade. O suporte ou o suportar ao irmão significa ser clemente na fraqueza do meu irmão. Se deixar gastar pelo meu irmão. Sofrer o dano por ele, para que ele seja edificado, ainda que eu sofra. Eu vou contar um pequeno relato do que me aconteceu na infância. Certa vez, um amigo de minha avó compra 2 bicicletas. Uma para mim e uma para o meu irmão. Tendo um mistério aí, para o meu irmão. Eu era mais velho e já andava de bicicleta. Meu irmão não sabia andar de bicicleta. E meu pai, que não se encontrava em casa, quem teve que ensinar o irmão a andar de bicicleta? O filho mais velho. Como eu acredito que todos devem conhecer, aqui no Mets existe uma quadra. Eita, que muitos irmãos jogaram bola nela. Hoje ela está coberta, né? Mas antigamente essa quadra só tinha um piso. E do lado esquerdo assim dela tinha um barranco. Gigante. Eu sabiamente levei meu irmão para aprender a andar de bicicleta. E como toda criança, o que é que a gente faz para ensinar a criança a andar de bicicleta? Coloca o que nelas? As rodinhas, né? Pronto. Ajeitei as rodinhas e vamos andar. Ele não conseguia andar com as rodinhas, irmão. Incrível, né? Porque se você vai andar de bicicleta e você pende para um lado e a rodinha segura, você continua, né? Ele não conseguia de forma alguma andar. Meu Deus do céu. Mas não esqueça, no lado da quadra tinha o quê?
um barranco. E minha mãe disse, vá, você vai ter que ensinar ele, não sei o quê. Minha mãe que é bem mansa. Levo ele. Não consigo andar com as duas, eu tiro uma rodinha. Eu vi que estava pendendo para um lado, aí tira do outro lado, né? Você está pendendo para um lado, aí vai, na fé. Com uma rodinha, mesmo com uma, não conseguia também. Eu vou ter que arriscar. O que faço, irmãos? Tirar outro. Eu não sei se eu tinha fé naquela época, mas... Irmão, foi incrível. Ele quando subiu com muita fé, eu botei para trás as rodinhas assim, eu fiz. Vai, porque até então eu estava indo e segurando na sela, né? E correndo atrás. Quando eu soltei, ele desembestou. E toma a girar na bicicleta. Meu Deus, aí a gente ficou feliz, não sei o que, tirou as rodinhas, e a partir daí começou a andar sem rodinha. Mas só que eu esqueci do barranco, irmãos. Já imaginou se quando eu chegasse em casa com a bicicleta toda quebrada, meu irmão com o braço quebrado, o que é que eu ia fazer? O que é que eu ia dizer à minha mãe? Porque a forma de ensinar a andar de bicicleta é como? Colocando as rodinhas. Quem estava passando o risco, irmãos, de andar sozinho, sem rodinha? O meu irmão. Ele poderia cair, mas pelo menos não ia apanhar. Na igreja, preste bem atenção nisso. Na igreja, você pode ser tanto o que está aprendendo a andar, como também o que está ensinando a andar. E possa ser que seja necessário o que esteja lhe ensinando tirar suas rodinhas. E isso vai lhe dar medo em você. Pode gerar dor. Mas é necessário que seu irmão tire as rodinhas. Só que, diferente da história minha com meu irmão, de vocês com todos, o irmão que ensina, é ele que precisa padecer pelo que não sabe. Então, eu que fiz com que meu irmão fosse sozinho na bicicleta, na igreja, os dois sobem em cima da bicicleta. Um vai no bagageiro e o outro vai guiando. E ainda que o barranco esteja bem pertinho, o Deus Pai, que está constantemente junto de nós, não nos deixa cair. E isso faz com que vivamos o amor de nosso Pai. Lembremos, irmãos, que você conheceu a Cristo, conheceu o amor de Cristo através de seu irmão. Você não descobriu isso sozinho. Ainda que você leu e foi tocado, e possa ser até que o Espírito tenha falado a você, mas conhecer o amor, você só conheceu pelo seu irmão. Como é que eu sei que Deus me ama? Olhe para o seu irmão. Aqui não está mais, né? Mas aqui está. Vou dar uma fachadinha para quem está aqui. Vocês sabem que símbolo é esse? Vocês estão me vendo? Estão me vendo aí? Está me vendo sim? Amém. Vocês sabem que símbolo é esse? Eu sei que é o da SEV. Mas existe um mistério aí nesse símbolo aí, irmãos. Preste atenção. A igreja, nos 3 primeiros séculos, sendo perseguida, ela se reunia em lugares estratégicos para não ser presos pelo Império Romano. E tal igreja fazia o seguinte: assim que um cristão fiel chegava na cidade e encontrava com outras pessoas e sentia
calor pentecostal, eles, para saber se realmente a outra pessoa era cristã, eles faziam um sinal na terra. Faziam um arco. E se o outro fosse cristão, completava o arco. E o desenho que completava era esse. É um bode? Não. Um peixe. E por que um peixe? Na língua grega, a palavra peixe é ictios. Repita. Ictios. Eita, vocês já estão falando em línguas. Ictios. E a palavra peixe, ictios, era a sigla que significava Jesus Cristo, de Deus, o Filho Salvador. Então os irmãos sabiam que aquele outro também criam em Jesus através deste símbolo. Nossa igreja, nossa denominação adota esse símbolo. E ela também adota um texto. Vamos para ela. Primeira carta de João. Capítulo de número 3. Verso 18. Vamos do 17. Mas o verso é o 18. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de ação, verdade. O amor fraternal que João prega em sua carta é um amor que não permanece em declarações belas. Pois o Deus da qual nos amou, e nos amou primeiro, Ele não apenas nos diz que nos ama, Ele manifesta, Ele faz notória na história que ama um povo através do seu Filho Jesus. Nós também, sendo-nos filhos de Deus, amados por Ele em Cristo Jesus, precisamos manifestar esse amor não apenas em palavras, mas em ação, de fato e verdade. Por isso que precisa da parte de nós esse trabalho. Quem vai andar da forma digna que se deve andar são vocês, somos nós. Eu não posso esperar, não, se meu irmão for humilde comigo, aí sim eu vou ser manso com ele. Já imaginou, Vanilson? Já imaginou se a gente esperasse pelo outro? Já imaginou se todos aqui esperassem pelo outro? Aí quando der 6 horas a igreja estava fechada. Porque você não ia vir mais cedo para abrir a igreja pelo seu irmão. Já imaginou você chegar aqui e as cadeiras estão todas desarrumadas? Se não viesse alguém para fazer. Se não tivesse alguém que tivesse se preparado para ministrar a palavra. Se não tivesse alguém que tivesse estudado, se dedicado dias, anos, para tocar e cantar. Não teríamos louvor. Mas cabe a cada um de nós, na vida comum da igreja, vivermos o evangelho. Porque todos somos a igreja do Senhor. A recomendação do Senhor é que todos vós, vivam aquilo que Ele já vos tem dado. Ele vos chamou para a salvação. Agora vivam para Ele, com caráter humilde, porque Cristo tem formado isso em vós.
manso, porque ele tem formado isso em vós. Longânimo ou paciente, suportando uns aos outros em amor. Já imaginou um ministério da qual os liderados não suportam o líder? Quando o líder chega para fazer alguma recomendação, vixe, né, lá vem ele de novo ou ela de novo. Eu não suporto essa irmã quando fala, ou esse irmão quando fala. Primeiro, o líder na casa do Senhor precisa ser líder. E qual é o exemplo que Cristo nos dá de liderança? Ele tira as suas vestes, se torna como o servo e lava os pés de seus discípulos. Então, líder da casa do Senhor, tome o exemplo do seu Senhor. E vós, liderados, não façais como Pedro, que quando o líder foi lavar os pés, quando Cristo foi lavar os pés dele, ele fez, não, não preciso, não limpe os meus pés. Aí Jesus disse, se eu não lavar os teus pés, Pedro, tu não tens parte comigo. Aí Pedro, né? Lava logo tudo, Senhor. Não precisa. Só precisa lavar os pés. Verso 3. Do capítulo 4 de Efésios. Após Paulo nos dar essas 4 características, ele nos diz que nós devemos esforçar diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Primeiro, é um esforço nosso por algo que Deus já conquistou por nós. Nós só precisamos manter firmes, manter preservado. Que vínculo é esse que nos mantém firmes, unidos? E é um vínculo espiritual. É o amor. O amor, irmãos. Vocês não são unidos a mim, ou à liderança dessa igreja, ou à pessoa que está do seu lado, porque simplesmente deu na telha de você vir para cá e agora você faz parte daqui, tem a carteirinha de membro. Não, você é unido e precisa se esforçar para manter-se unido, por conta que o amor de Deus está em vós. E você precisa viver o amor de Deus. Tudo que agora vai se seguir durante a carta, no capítulo, a partir desse verso 3, a gente pode considerar como uma expansão do apelo que Paulo fez. Rogo-vos, pelo amor de Deus, eu rogo a vocês que vivam desse jeito. Por quê? Porque vocês já são unidos, vocês estão querendo desfazer a união. Como é que vocês vão querer desfazer essa união se foi eu que conquistei ela? A unidade não é algo que foi criada pelo homem. Não foi porque um pastor que veio lá da Inglaterra, foi lá para o sertão de Pernambuco, para Paraíba, pregou o evangelho, essa igreja tem mais de 80 anos, chegou até aqui no Presidente Médici, que foi tudo construído pela mão de homens, não. É Deus, irmãos. Foi Deus. Vivi não sei quantos anos aqui nesse bairro. E essa igreja já estava ali naquela casinha. Eu passava por lá, ia e voltava, ia jogar bola na quadra, voltava. E não sentia nada, não via nada. Aí houve um convite. Aí eu vim. Você também pode ter sido convidado nessa noite para estar aqui. Esse convite não veio de quem lhe convidou. Veio do Pai. O Pai lhe chama. Então, vós, irmãos que já estão aqui, mantenham essa unidade, preserve ela, pois ela está sendo por nós preservada com um grande esforço, por conta do amor de Cristo em nós.
A palavra se esforçar diligentemente, ela pode até trazer uma sensação de falha. Possa ser que, caso eu não venha se esforçar, essa unidade não se mantenha. Não. Porque essa unidade não é real por conta do meu esforço. Ela já existe. Ela é. A igreja é una. Porque Deus a fez assim. Já imaginou se esse dedo quisesse, não, eu quero pular daqui, eu quero vir aqui para essa outra mão. Ficar com 6 dedos daqui, só 4. Não quero que esse braço saia daqui e venha para as costas. Sai pulando. Não, não sai não. O organismo se mantém intacto. Possa ser que alguns irmãos tenham até perdido parte do organismo. Mas continua sendo um corpo. Porque o cabeça desse corpo é Cristo. E se você faz parte desse corpo, você não será rejeitado. Você não será expulso. Mas todas as células dele lhe manterá, porque Cristo é o cabeça. Por quê? Paulo ora por nós, para que venhamos a viver de modo digno. E a forma que nós devemos viver de modo digno é por algo que já há em nós. Porque o Espírito habita em nós e gera isso em nós. Para que venhamos ser humildes, mansos, longânimos e suportem uns aos outros. E nós precisamos se esforçar, porque o amor de Deus está entre nós. Ele nos une, porque existe algo comum em nós. Algo que é comum a todos, aqueles que proferem a fé em Jesus. E o que é que há em comum em nós? Nós temos um só Espírito. Nós temos um só Senhor. Nós temos um só Deus e Pai. Nós somos um só corpo. Temos todos nós a mesma fé. Fomos batizados no mesmo batismo e todos nós temos a mesma esperança. Verso 4. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. William Barclay, um grande teólogo e pregador do Evangelho, disse o seguinte: que os cristãos vivem no mundo que foi criado por Deus, controlado por Deus, sustentado por Deus e preenchido por Deus. A Trindade é o cerne da existência de tudo aquilo que se vê e também de tudo aquilo que se não vê. Pois a Trindade criou todas as coisas. O Espírito Santo, o Filho e o Pai. E tudo que existe, existe por conta da Trindade. E essa doutrina que não se diz nas Escrituras, mas há nela, de que Deus, o único Deus, ó Israel, só existe um Deus que se revela na sua palavra como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Esse ser transcendente e imanente, esse ser eterno, esse ser justo, esse ser santo, esse ser magnífico, onde seus atributos são incomparáveis, da qual a sua pessoa, em essência, se manifesta na criação. E a sua criação revela quem ele é. Pois no Salmo 19 diz que a sua criação, os céus, declaram a sua grandeza. As obras de suas mãos manifestam o seu poder.
esse ser criador de todas as coisas é o seu Deus. E tal Deus lhe escolheu para ser o seu povo. E operando esse Deus, não há quem impeça. Então aquilo que nos torna um é porque esse Deus é o nosso Deus. O mesmo Deus. O mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, de Moisés, de Josué, de Samuel, dos juízes, de Davi, dos profetas, de João Batista, dos apóstolos, do pastor Hamilton, do seu irmão que está do seu lado. É o mesmo Deus. Nós temos um só Espírito, um só Senhor e um só Deus e Pai. Esse Deus, Ele é Pai de todos. Ele é sobre todos. Ele age por meio de todos e está em todos. Então Deus age por meio de você. Ele lhe utiliza como instrumento. E Ele está em você. Irmãos, vocês estão compreendendo isso? O ser criador do universo, Ele não está fora de você. Ele está em você. Não existe algo mais grandioso do que isso. O Deus Criador estar em nós. Ele habita dentro de nós, pois somos templo e morada do Espírito Santo. Esse Deus, através do seu Filho Jesus, da qual Ele é o único Senhor, da qual confessamos, o seu Filho orou por nós para que isso seja realidade. No capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus, na oração sacerdotal, Ele intercede por nós, intercede pelos seus discípulos, para que eles sejam um. Ele os protegia pela sua palavra, mas Ele já estava se despedindo. E Ele pede ao Pai que o Pai não os tire do mundo, porque a igreja precisa ficar no mundo para operar a sua missão, mas que os livre do mal. E também intercede por nós, aqueles que haveriam de crer. Esse Deus, Pai, Filho e Espírito, formam um corpo. Um só corpo. E esse corpo é o corpo do Filho, o corpo de Cristo. Estar em Cristo significa estar nesse corpo. Então, se nessa noite, pois não se encontra em Cristo, você não faz parte da igreja. Você não faz parte do corpo. E para estar no corpo e ser igreja, é preciso ter Cristo como Senhor. Unidade, de fato, ela é algo espiritual, transcendente, ela ultrapassa instituição, parede, porque nós não somos uno apenas aqui, nem muito menos apenas com irmãos de nossa denominação. Nós somos um corpo, e o corpo de Cristo ele é gigantesco, porque existem irmãos em toda a parte do mundo, com todas as línguas, etnias, cores, uma multiforme graça de Deus diversa em cada pessoa. E Ele sabe quem são os seus. Então esse corpo, ele tem uma característica, ele tem a mesma fé. Ele confia no mesmo Senhor, Senhor Jesus Cristo. Ele foi batizado no mesmo batismo. Temos um só batismo. Uns acreditam que o batismo tem que ser mergulhando. Outros tem que ser aspergindo água. Outros acreditam que o batismo tem que ser jogando a água assim. E temos o mesmo Deus, fazemos parte do mesmo corpo, isso são coisas triviais.
Por isso que aceitamos irmãos que foram batizados por aspersão, não tem nenhum problema. Mas também você mergulhou na piscina, também não tem problema. Mas fomos batizados no nome do Filho, do Pai e do Espírito. E o batismo é um símbolo, é um sacramento instituído por Cristo. E é um símbolo externo. É apresentarmos a fé que temos nele de forma prática. É o batismo. E se você que está nessa noite aqui, que crê no Senhor Jesus e ainda não se batizou, precisa rever o seu conceito. Porque é uma ordem. Como posso eu crer em Jesus e não querer me batizar? Não, mas é porque eu tenho um negócio que eu preciso resolver. Resolva. Você está esperando o quê? O mundo cair do céu? Resolva. Pois para nós é ordem batizar. Sacramento que o Senhor nos deixou. Tal sacramento nos torna uno. Daqui a alguns dias, alguns de nossos irmãos irão batizar. E é algo maravilhoso. A ação poderosa do Senhor. Hoje mesmo, na igreja de Patos, foram batizados 9 irmãos. Louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor nosso Deus, por tamanha obra. Nós precisamos nos alegrar com isso. 9 pessoas confessaram a Cristo. Declararam que creem no Senhor Jesus Cristo. Declararam que também são pecadores. Porque o batismo é o símbolo da qual o homem mergulha nas águas, morre e levanta-se justificado pela obra de Cristo na cruz. E por fim, temos todos nós uma só esperança. Irmãos, eu queria que toda essa multidão de gente estivesse aqui quarta-feira passada. Não teria que falar tudo isso que eu vou falar agora. Uma só esperança. Que esperança é essa? O que você espera? A restituição do imposto de renda? Do 13º? Não. Na volta de Cristo. Ele está voltando, irmãos. Para levar o seu corpo. Para estar com Ele. Temos uma só esperança. Por fim, como poderemos nós vivermos de modo digno da vocação que fomos chamados? Em resumo, tudo isso que eu falei, o que é que eu vou agora pegar para viver daqui a pouquinho, quando passar por aquele portão? Não quando passar pelo portão. Assim, quando terminar o culto, aqui mesmo, aqui dentro. Eu preciso ser humilde. Eu preciso ser manso. Eu preciso ser paciente. Eu preciso suportar uns aos outros. Será que nós estamos fazendo isso, irmãos? Você tem a oportunidade, nessa noite, de começar a viver assim. Possa ser que algum de nossos irmãos tenha nos feito algum mal. Tenha falado algo que não deveria ter falado, ou agido de uma forma que não deveria ter agido. Pode ter sido até eu, ou algum dos presbíteros, ou algum dos diáconos, ou alguém que está do seu lado, ou seu esposo, ou sua própria esposa, ou seu filho, ou seu pai. Ou o seu líder, ou o seu liderado. O que você fará? Você o amará. Você vai preservar a unidade que Cristo conquistou na cruz para que vocês vivam um. Por quê? Porque todos vós
em um mesmo Deus. E esse Deus, ele é tudo, tudo em todos nós. Por isso, porque a partir dessa noite não iremos viver o que Paulo nos exortou. Ou porque não irei anunciar tal verdade. Convoco-vos nesse momento a orar junto comigo, para que Deus desperte isso em nosso coração. Porque isso é um papel nosso. Deus já nos deu tudo para vivermos isso. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, tende, ó Pai, misericórdia de nós. Porque temos pecado para com o Senhor. E em falta, Deus, nos encontramos. Mas nessa noite, ó Pai, queremos nos reconciliar contigo. E viver o teu amor neste lugar com o meu irmão. Eu não quero ouvir falar, Deus, do teu amor apenas nas letras. Eu quero ver, ó Deus, a manifestação do teu amor na minha vida, na vida dessa igreja, Senhor. No convívio de cada irmão com cada irmão. Deus, ajuda-nos, ó Pai, a cumprir o papel que cabe a nós. Visita, ó Deus, o coração daquele que está amargurado, que está triste, ou que está distante, ou que se encontra, Deus, sem estar numa comunidade, que se encontra disperso. Visite-o nesse momento. Que a igreja, que o teu corpo, alcance tal irmão. Deixe a 99 e busque a ovelha perdida. Faça-nos, ó Deus, proclamadores de tal verdade. Proclamadores não apenas com a palavra, mas de ação e de verdade. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus.